Olá, pessoal do YouTube. Eu devo aqui um esclarecimento, um pequeno esclarecimento a vocês. É que na região onde eu estava, eu confesso que eu fiquei sem internet, eu fiquei sem muita coisa. E isso me colocou na falta com vocês aqui de vídeos. Mas eu estou passando aqui para deixar o meu agradecimento a você que permaneceu em minha página. O meu lacinho aqui, ele tá... Eu chamo esse lacinho de ossinho da Pedrita. Sabe aquele desenho, a filhinha do Fred e da Vilma? Então, esse lacinho aqui na minha roupa parece o ossinho que a Pedrita ela tinha na cabeça. Eu, no inverno, assim, quando tá um pouquinho frio, eu gosto de colocar esse lacinho aqui. Então, mas aqui voltando, gente, desculpa, o ossinho da Pedrita não tem nada a ver aqui com as minhas explicações, né? Então eu peço desculpa a vocês, tá, gente? Porque, enfim, tecnologias têm dessas coisas. Às vezes elas nos deixam na mão, né? E essas coisas ocorrem com mais facilidade do que podemos imaginar. E eu confesso também que eu não tenho, assim, como eu vou dizer, um aparato, né, de emergência, não. Comigo aqui acabou, tem que esperar a hora mesmo que vier alguém, sabe? E devido ser interior, né, do sul de Minas, até chegar, gente, eu sei que nós estamos em 2023, mas até chegar o help é misericórdia, tá bom? É misericórdia em cima de misericórdia. Mas muito obrigada a você que permaneceu, muito obrigada a você que deu uma passadinha, deu uma olhadinha. Eu deixo aqui com vocês os meus sinceros agradecimentos. Então, devido hoje ser só uma explicação, eu tô assim também com a minha voz assim um tanto quanto abalada, não é nem resfriado. Eu confesso também a vocês que quando eu acho que vocês ficam pensando assim, nossa, ela usa tanto a palavra confesso? Sim, eu uso. Eu uso muito essa colocação, eu confesso, principalmente pelo fato de na Bíblia constar que nós devemos, de fato, confessarmos uns aos outros, né? Então estou eu aqui confessando a vocês que eu não, a minha voz eu estou assim passando por quando eu passo, eu confesso, por revés, a primeira coisa que é abalada em mim é a minha voz. Então, eu já estou acostumada, não é profecia, não é nada. E é apenas o eu conhecendo a mim, e saber como eu funciono, como o meu organismo funciona. Então, muitas vezes eu cheguei num ponto da minha vida em que antes as coisas eu vou chamar, atordoavam, eu, honestamente, eu ia lá, eu tirava satisfação, eu procurava saber, Aí o dia que eu falei, epa, para. Então, o dia que faz muito tempo isso, quando eu resolvi, eu confesso a vocês, em 2017, eu resolvi, depois de algo que me aconteceu assim, muito grave, eu comecei a colocar em prática a resiliência, eu comecei a colocar em prática na minha vida, demorei. Vocês podem ver que pela minha idade aí, quem já viu outros vídeos meus, eu demorei para colocar em prática na minha vida a resiliência, eu demorei para colocar o domínio próprio, eu demorei, eu confesso. Mas tem aquele versículo que diz, há tempo para tudo debaixo dos céus, né? Provavelmente. Então eu senti que quando eu me dominei, né?
quando eu não externava os meus abalos emocionais, quando eu passei a não externá-los, eu simplesmente fiz exatamente o que a Bíblia diz: depositai tudo nas mãos de Deus em orações e súplicas. Eu senti que quando eu não externei mais o que eu estava passando, sentindo, ou com um textão no WhatsApp, ou enfim, etc., afetou a minha voz, entendeu? Então, eu sinto que quando eu não externo, a minha voz, ela fica assim, sabe? Ela fica, é como se eu tô com um nó aqui na garganta. Então, haja pastilha Valda, haja pastilha de gengibre, haja própolis com mel, haja. Mas, gente, eu posso dizer uma coisa a vocês e eu posso garantir a vocês. É bom ficar afônica, é maravilhoso ficar afônica e a pessoa saber que você, como era o seu eu e agora como você está agora. Então, a sensação que me dá é que todos que me conheceram ficam esperando e às vezes até cutucando, a sensação que me dá, para ver, sabe aquela coisa assim, vamos cutucar, sabe, vamos ver lá, você sabe aquela expressão assim, vulgo, cuspir fogo, sabe? É maravilhoso quando a pessoa espera uma reação de você e você simplesmente, você fica montado. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre... Eu sei que ela já faleceu, sobre a Diana. E a rainha falecida também, Elizabeth. Eu disse para minha mãe que a Diana não soube lidar com a rainha e nem muito menos com o Charles. Quando o príncipe Charles estava sendo coroado, eu falei, mamãe, você já imaginou a Diana ali? Que lindo que seria. Minha mãe falou assim, mas é mesmo. Ela falou, é mesmo, você já pensou? E eu disse para minha mãe, eu falei, mamãe, a Diana não soube lidar com a rainha e muito menos com o Charles. Eu, Edilene, hoje, sinceramente, porque eu já li o livro da biografia de Diana, eu já vi alguns filmes baseados na vida de Diana, e com base na biografia dela, que eu já tive a oportunidade de ler, e de fato eu li a biografia dela até na Livraria Cultura, e com bases também em filmes que eu já assisti dela, aliás, nem filmes, foi minissérie, né? Onde nessa minissérie ela ia para a cozinha, a minissérie passava, fazer ovos mexidos com tomate para os seus filhinhos, eles eram crianças, e ela fazia ovos mexidos com tomate para eles, e torradas, sabe? Então eu estava dizendo para minha mãe que ela não soube lidar com o Charles, porque a minha mãe me achou fria nos dias de hoje, que eu disse para ela que se eu fosse a Diana, que se eu entrasse num quarto e visse a atual esposa de Charles praticamente debruçada em cima dele, entre aspas, ao que deu a entender, em um beijo, eu simplesmente abriria a porta, viria a cena, fecharia a porta e bateria na porta. Simples assim. Eu agiria friamente. O meu propósito, eu me casei como princesa, mas o propósito é me tornar rainha.
E se o propósito, eu me casei me tornando princesa, e se o propósito é me tornar rainha, para me tornar rainha, infelizmente, se você é uma princesa e o seu propósito é se tornar rainha, há de convir que você há de engolir muitos sapos e muita coisa, não é? Jesus Cristo, ele para se tornar, para ressuscitar, ele teve que descer, eu já disse aqui em outro vídeo, no esgoto existencial de um ser humano para resgatar-nos. Jesus desceu no submundo existencial, no submundo de perdão. Jesus, na sua morte, ele ficou 3 dias nos submundos dos esgotos espirituais. Vejam vocês, Jesus, que veio à Terra como homem, para ele ressuscitar no 3º dia, ele ficou 3 dias, ele ficou 3 dias no submundo espiritual. Muitos filmes, assim, principalmente aqueles filmes, assim, japoneses, né, quando vai passar, né, a máfia, com aqueles filmes de karatê, né, Jack Chan, dando aqui um exemplo, quando eles vão passar o submundo da China, do Japão, vocês já perceberam que o cenário é meio escuro, úmido, cheio de lixo? Dá para você perceber, até no ar. Eu não sei como que os diretores conseguem colocar, eu vou dizer assim, na cena, a maldade até no ar. É incrível, fica sabe aquela fumacinha assim, uma pessoa geralmente fumando ao longe, cachorros correndo. Alguém já observou isso? Quando tem eu vou colocar assim, um herói que está investigando alguma coisa e ele vai, eu vou colocar assim, no submundo né, que o filme o coloca no submundo, né, que ele geralmente naqueles guetos, vamos colocar assim, né, aí fica aquele chão meio umedecido, uma névoazinha, né, alguém de chapéu fumando, geralmente usando um sobretudo. Alguém já percebeu essa cena, tá? Consegue me acompanhar? E de repente, numa portinha assim, que mais parece um porãozinho, sai alguém sendo chutado lá de dentro, porque provavelmente bebeu muito, não quis pagar a conta, geralmente é assim, né? E geralmente nessas portinhas pequenininhas, nesses filmes lá no Japão, a pessoa entra, quando entra, é um cassino, né? É um prostíbulo, né? É um barzinho na frente, lá no fundão né? Ali corre a boca miúda, como diz os lados do sul de Minas, né? Coisas que eu estou falando de filme, né? Mas a Bíblia apresenta assim, que Cristo, em morrendo, ele desceu nos esgotos do submundo espiritual. Ou seja, ele desceu nos guetos mais sórdidos que vocês podem imaginar em filmes e etc, e etc. E se você, voltando eu aqui, Diana, né, casou na condição de princesa,
Mas a gente sabe que o futuro de uma princesa é ser rainha, né? Então, eu acho que para você chegar a ser uma rainha, eu acredito que a Sua Majestade falecida Elizabeth, ela não chegou a rainha assim passando por só coisinhas boas, né? Só gente se curvando a ela. Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Para se chegar ao posto de rainha, eu acredito que ela teve que ser fria, ser calculista e egoísta e literalmente fingir que não estava ouvindo, não estava vendo, não estava sabendo e etc, e etc. E eu, sinceramente, se eu fosse Diana, quando a biografia diz, e o filme também ela diz, na reportagem que passa ela dizendo que chegou no quarto e viu a atual esposa do seu, no momento, marido, né? Praticamente em cima do marido dela, em um beijo, eu abriria, porque se ela é esposa do rei Charles, provavelmente ela não precisava bater a porta do quarto do esposo dela, concorda? Né? Como esposa, ela não precisava bater. Mas a partir do momento que ela abriu a porta e ela viu a cena, eu fecharia a porta bem devagar e eu bateria na porta. Já que eu já estou em segundo plano, eu iria viver em segundo plano até chegar ao meu objetivo de ser rainha. Eu penso assim. Simples assim. E eu iria saber que o Charles, eu estou me colocando na posição, por favor. Eu estou aqui me colocando que eu iria agir friamente, né? Diana era uma pessoa que ela tinha total liberdade, ela tinha motoristas com ela, ela poderia muito bem ir numa festa, dançar com alguém, e ela poderia muito bem ter outra pessoa e viver muito feliz com esta outra pessoa, voltar para o castelo, dormir ao lado de Charles ou não, quartos naquele castelo com certeza não faltariam, né? Se ele tinha os seus momentos particulares, né? Mas a mídia não ficava em cima dele, ficava em cima dela. Mas ficava em cima dela por quê? Porque ela se debatia. Ela ficou brava, ela ficou irada. E quando uma pessoa fica brava, fica irada, ela chama atenção. Então, o que caberia a Diana? O Charles faz tudo quietinho. Então, se ele faz tudo quietinho, eu vou fazer tudo baixinho. Simples assim. Ele faz tudo quietinho. Então, eu vou fazer tudo bem baixinho. Tiro trocado não dói. Já ouvi dizer. Ele saía pela porta da frente e eu logo saía atrás pelas portas dos fundos. Aí os repórteres iam ficar. Quem que ele segue, o Charles ou Diana? Eu iria marcar chás com amigas direto. E eu iria levar os meus filhos e a babá junto. Os meus chás. Eu iria. Para que ninguém suspeitasse de nada. Eu ia ter uma babá particular. Aonde eu fosse, os meus chás, ia ser durante o dia. Eu ia viajar com meus filhos
E quando eu viajasse, eu iria... eu estou falando a posição de uma moça, de uma princesa que não tem o temor de Deus, né? Porque se ela tivesse o temor de Deus, vamos colocar assim, eu tenho certeza que ela chegaria diante de Deus e falaria assim: Senhor, esta indivídua está roubando o meu marido. Senhor, em nome de Jesus, eu te coloco na frente, Senhor, e te peço, porque até onde me deu a entender, do jeito que ela sofreu e chorava nas entrevistas, ela gostava do marido dela. E ela não estava errada, porque a própria Bíblia diz que a mulher é do esposo e o esposo é da esposa. Então, uma esposa não está errada de amar o seu esposo, né? Eu colocaria assim, se Diana fosse uma pessoa temente a Deus, ela iria agir debaixo da direção espiritual de Deus. E de uma coisa eu posso garantir. A amante ia ter um problema seríssimo, mas não com a Diana. Porque o Salmo 91 diz que Deus daria ordens aos seus anjos para que nos guardassem em todos os nossos caminhos. Por aí vocês já poderiam ver. Foi uma pena Diana não ter, eu vou colocar Deus como ele se apresenta a toda criatura, inclusive as da realeza, né? Como escudo e broquel, socorro bem presente em tempos de aflição. Eu acho que você abrir a porta de um quarto e pegar uma mulher praticamente aos beijos com seu marido é uma situação aflitiva, não é? Eu acho que é. Eu acho que não deve ser nada fácil para nenhuma mulher. Eu já namorei, tá? Eu já tive namorado. Eu sou solteira, sou solteira, nunca me casei, mas eu já tive namorado. E eu já tive namorado que eu gostei dele. E eu já vi ele com outra mulher. Se quando você namora não é nada legal, casada eu acho que é um pouquinho pior, né? Eu acho que deve ser assim. Se quando você namora é 80% ruim, eu acho que quando você é casada é 100% horrível. Eu tenho pra mim. Eu sei lá, eu tenho assim. Se quando você tá namorando, pegar o seu namorado com outra é 80% ruim, eu acho que quando você é casado é 100% horrível. Eu penso assim. Então, mas eu tenho pra mim. Eu tava namorando. Eu namorava. Eu não era casada. Graças a Deus. Já tinha esse porém. Mas mesmo namorando, eu já tinha o temor de Deus. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu faço? Mesmo namorando, veja bem, Senhor, o que eu faço? Eu dou uma chance? Eu não dei uma chance para a pessoa, eu perguntei a Deus. E naquela época, eu já era assim, bem assim. E eu perguntei para Deus, mas eu agi por minha conta. Então, sabe quando você vai dando o troco? Foi um troco atrás do outro. Me ligava, eu mandava dizer que não estava. Eu atendia e eu dizia que eu não estava. Às vezes eu estava perto do telefone, a pessoa ligava e eu fazia questão de falar bem alto. Fala que eu não tô. Passa amanhã. Eu era bem assim. O presente que eu ganhei, eu joguei no lixo. Eu era bem assim. Eu perguntei para Deus o que eu faço, mas eu agi por minha conta. Eu fui agindo por minha conta. E eu, sinceramente,
Não me arrependo, não. Não me arrependo, porque eu acho que se eu tivesse dado uma chance, como me foi pedida, uma chance, eu acho que eu hoje seria pior, porque a pessoa se namorando, a pessoa já se deu a liberdade de colocar alguém no meio, uma terceira pessoa, né? Então, eu acho assim, que já que a pessoa colocou uma terceira no meio, é porque eu já não tô assim tão assim, né? Eu não tenho cadeira cativa, concorda? A minha cadeira já deixou de ser cativa. A partir do momento que você tá namorando e a pessoa já vê belezinha, já vê fofurinha, já vê delícia, já vê não sei o que em outra, é porque a sua cadeira, sabe aquela frase? Foi ao vento e perdeu o assento? Eu acho que é mais ou menos assim. Mas eu volto a repetir. Se namorando, encontrar a pessoa com o outro é 80% ruim, eu acredito que casado é 100% horrível. Eu tenho isso para mim. Mas, graças a Deus, eu não sou casada. Graças a Deus, eu estava namorando. E quando namoro, nem noivado não era namoro. Então, compromisso zero, né? O compromisso, da minha parte, havia o compromisso. Deixou de ser compromisso, porque eu acho que quando você está namorando, mesmo dentro de você, você tem que saber o que você quer, né? Eu acho que o namoro é isso. O namoro é uma interrogação. Você tem certeza que é isso? É isso mesmo que você quer? E essa interrogação no namoro não é só para a moça, é para o rapaz também. É isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Aí quando fica noivo, a interrogação ela se torna uma âncora, do tamanho de uma âncora, de um transatlântico. Olha, tem certeza? É isso mesmo? É para a vida toda. Tá? Essa coisa de, se casar, separa. Ó, já tá com a mentalidade, né? Então, você tem que ver isso também. Aí eu volto a repetir. Eu, no lugar de Diana, eu me casei princesa. Eu namorei, todo mundo ficou sabendo, menininha, da sainha cheia de preguinha, tal, cabelinho todo enroladinho, fofinha, loirinha, dos olhinhos azuis, tal. Mas a intenção, ela se casou princesa. Mas a finalidade de uma princesa é se tornar rainha. E na qualidade de uma princesa que futuramente ia ser uma rainha, eu sinceramente, porque ali na Inglaterra existem muitos lugares que eu sei que existem igrejas que eu vou colocar como é de fato presbiteriana na Inglaterra. Nos Estados Unidos é batista, na Inglaterra é mais presbiteriano. Então eu confesso que eu iria conversar com um bispo presbiteriano, se eu fosse Diana, e eu iria colocar Deus entre eu, Charles, e a atual esposa dele. E aí, o Charles e a amante, eles não iam ter problema comigo. Porque a partir do momento que a gente põe nas mãos de Deus, você confia. E aí é os anjos, é o Salmo 91. Eis que darei ordens aos anjos. É os anjos do plano que eu não posso ver e deste plano, porque Deus, quando diz que dá ordens aos anjos dele, eu quero deixar bem claro uma coisa que as pessoas estão achando, que Deus dará ordens aos anjos dele. Eu quero dizer que existem anjos aqui na terra, neste plano físico de carne e osso, para nos favorecer, para nos beneficiar
E existem anjos no plano invisível. Eu quero deixar isso claro, porque às vezes as pessoas acham que esse versículo, quando Deus diz que dará ordens aos anjos dele, as pessoas estão achando que é os anjos do plano invisível. É dos dois planos. Haja vista que tem um versículo aqui na Bíblia que diz que Deus usará o ímpio para nos abençoar. Isso significa que uma pessoa às vezes não conhece a Cristo, ela não sabe, às vezes ela é um ateu. E Deus pode usar aquela pessoa ali na sua vida ali para te abrir uma porta, para se de repente olhar para sua cara e virar para você. Eu gostei daquela menina ali. Meu, tem atitude, tá aqui, ó. Passou, pode ir. A porta tá aberta, pode entrar. Vocês estão me entendendo? Às vezes as pessoas acham que esse Salmo 91, eis que Deus dará ordens a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Você acha que é todo motorista de táxi que tem fé em Deus? Vocês acham que é todo motorista de ônibus que tem fé em Deus? Quando você pega um ônibus, você chega naquele lugar em segurança, em proteção. Você acha que Deus deu ordem a quem para te levar em segurança e proteção? Não é todo motorista de ônibus que acredita em Deus, não. Não é todo motorista de táxi que acredita em Deus, não. Não é todo vizinho que é evangélico que acredita em Deus, não. Você entendeu? Então eu quero te dizer que às vezes, quando Deus diz que eis que darei ordens aos anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, isso significa que às vezes até uma pessoa que não vai com a sua cara, que te odeia, aquela pessoa ela tá achando que tá te amaldiçoando, mas ela tá abrindo uma porta para você que nem ela mesma tem ideia, porque a palavra de Deus diz que tudo, absolutamente tudo vai cooperar para o meu bem. Isso significa que se uma pessoa acha que ela está me amaldiçoando, não, ela está me abençoando. Se Deus usou a maldade dos próprios irmãos de José para protegê-lo dos próprios irmãos, você acha que Deus não vai usar a maldade de alguém sobre você para proteger, para guardar, para livrar você de coisa provavelmente até pior? Mas é óbvio que vai. Aí eu vou colocar aqui um versículo simples e que é difícil das pessoas entender. Tudo é possível ao que crê. Simples assim. Então, baseado nisso, nessa história, que eu volto a repetir, que eu tenho para mim que se Diana tivesse colocado Deus entre ela e a atual esposa de Charles, eu tenho para mim que o futuro dela teria sido outro. Teria sido rainha mesmo. Mas eu, particularmente, como mesmo ela estando em outro plano, eu já era fã. E mesmo ela estando em outro plano, para mim, ela é rainha. Ela morreu princesa, mas era rainha. Um abraço a todos e até!